Não. You don't come to New York City and tell people to close their eyes. Você não vem para a cidade de Nova York falar para alguém fechar os olhos. Now, if you want to pray, go ahead and pray. Se você quer orar, vá em frente, ore. That wasn't enough. Mas aquilo não foi suficiente. He walked toward me. Ele se aproximou de mim. I didn't know what he was doing. Eu não sabia o que ele estava fazendo. And without any warning, E sem nenhum aviso, he put his two hands upon my head. ele colocou as suas duas mãos na minha cabeça. And I said, hey, what you doing? E eu disse, ei, o que você está fazendo? And then he started crying. Aí ele começou a chorar. And I looked in with just cold eyes and every muscle of his face. E eu olhei para ele com olhos frios e comecei a olhar todos os movimentos da cara dele. I wasn't moved by his tears. Eu não estava tocado pelas lágrimas dele. And I kept on looking at him. E eu comecei a fitá-lo. He silently began to talk. E ele silenciosamente começou a falar. His tears began to have feelings. As lágrimas começaram a ter sentimentos. He began to mumble in his lips. Ele começou a falar alguma coisa nos seus lábios. I had my arm crossed like this. Eu tinha meus braços cruzados assim. Looking straight at his face. E eu estava olhando direto no seu rosto. Wilkerson opened his mouth. Wilkerson abriu a sua boca. And he said a little prayer. E ele disse uma pequena oração. Oh God. Oh Deus. I thank you so much for Nicky. Eu te agradeço tanto por Nicky. You answered my prayer. O Senhor respondeu às minhas orações. I have been praying for him, interceding for him. Eu tenho orado por ele, eu tenho procurado por ele. Everybody has given up with him. Todo mundo tem ódio dele. Nicky don't understand nothing what I'm talking about. Nicky não entende nada do que eu estou falando. If I believe in a miracle, let it be a miracle right now. Se eu creio nos milagres, que esse milagre aconteça agora. There's nothing I can do for Nicky. Não existe nada que eu possa fazer por Nicky. Only you can touch him. Somente tu, Senhor, podes tocá-lo. Nicky is very, very, very lonely. Nicky está muito só. He's hurting inside. Estava doendo aquilo dentro dele. It might look so mean and so bad from the outside, but he's hurting. Ele estava tão desfigurado e tão feio por fora, mas por dentro ele estava doendo. Wilkerson came through, was coming through. Wilkerson estava penetrando. I began to relax. Eu comecei a ficar um pouco mais à vontade. And I dropped my hands, my arms all the way down. E eu baixei minhas mãos assim. And then he continued praying. E ele continuou a orar. And I felt it. E eu senti. I felt it right here inside my chest. Eu senti aqui dentro do meu peito. And in that moment I was really open myself to his prayer. E naquele momento eu estava começando a abrir-me para aquela oração. And the devil for the last time tried to come in. E Satanás pela última vez tentou me chamar. I began to feel terrible, and I began to feel hate to this guy. E eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a odiar aquele cara. And I got Wilkerson's hands away from my head. E eu sei que de repente eu empurrei as suas mãos da minha cabeça. His hands away from me. E eu empurrei para longe de mim. And I pushed him. E eu o empurrei. And I started walking back. E eu comecei a andar para trás. Talking to him. Falando para ele. Don't pray for me. Não ore por mim. I don't believe that thing can happen to me. Eu não creio que essas coisas podem acontecer comigo. I don't believe that I can change just because God up there said that He can change me. Eu não creio que eu possa mudar apenas porque você disse que esse Deus do céu pode get mudar. Out of here. Eu vou sair daqui. I never in my life gonna think that I walk into a place like this. Eu não sei como em minha vida eu pude entrar num lugar como esse. And when I went to turn around, e quando eu ia me virar, to call the gang to get out of there, para chamar a minha gangue e sair daquele lugar, I witnessed this with my very, very eyes. Eu presenciei isso com os meus próprios olhos. The power and the glory of the Lord just came down so strong like a mighty rushing wind. O poder de Deus, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar como uma coisa estrondosa. And the presence of Jesus Christ began to demand. E a presença de Jesus Cristo estava ali. And when the presence of the Lord began to walk in and demand respect, quando a presença do Senhor estava tomando aquele lugar em todos os aspectos, I saw it. Eu vi, one by one, um a um, my friend began to fall down on their knees. Todos os meus amigos de gangue caírem de joelhos. And there was
I'm going to ask you from this moment on, no more clapping, please. Eu vou pedir a vocês que não batam palmas por um momento, por favor. And let me tell you this. E deixa eu lhe dizer isto. You've got to understand me. You've got to understand these people. Vocês têm que me entender, vocês têm que entender aquelas pessoas. We were called by the professionals and by the psychiatrists, the guidance of society. Nós éramos chamados pelos profissionais, pelos psiquiatras. There was no way that people like this can change. Não existia, não tinha nenhuma maneira como pessoas como aquelas poderiam mudar. What it was there was nothing but a valley of tears. Mas ali naquele local não tinha nada mais do que um vale de lágrimas. If you are human and you have feelings, se vocês são humanos e têm sentimentos, you can touch the hurt, you can touch the pain. Vocês podem sentir a dor, vocês podem sentir a dor. This was guys and girls. Aqueles eram pessoas, homens e mulheres. Girls that were literally raped by their dad. Garotas que tinham sido abusadas pelos próprios pais. Boys and girls that was child abuse. Pessoas jovens e senhoras e senhores que tinham sido abusados quando crianças. A little boy of 6 years old watching his father die of overdose of heroin with his head on the toilet. Daqueles homens ali tinha visto seu pai com 6 anos de idade morrer com sua cabeça dentro do toalete por causa de drogas. You're talking about people with so many heavy, deep psychological problems. Nós estamos falando de pessoas ali que estavam com problemas profundos psicológicos. But this guy touched me the most. Mas essa pessoa havia me ensinado sobre você deve. Carlos. He was crying so hard. Carlos estava chorando tanto. Carlos could not talk, he was a tongue-tied. Carlos não podia falar porque ele era gago. And he took forever to say a word. E ele levava muito tempo para dizer uma palavra. Carlos can be a professional boxer and was a tremendous fighter. Carlos poderia ser um boxeador profissional porque ele sabia brigar. He was brutal. Ele era bruto. And this guy was strong. E ele era forte. And he, literally 3 months before that, he broke her mother's face, every bone on her face, sent her to the hospital for many months. E uma vez ele bateu tanto na sua mãe que quebrou literalmente os ossos da sua cara e mandou-a para o hospital. He was an animal. Ele era um animal. He had no scruples. Ele não tinha bases. He could not talk. Ele não podia falar. And here he's so touched. E ali ele estava tão sentido, so touched, tão tocado. He was drowned in tears. Ele estava chorando. He has his eyes wide open looking at the ceiling, but everything inside him was hurting. Ele estava com seus olhos bem abertos e olhando para o teto. He had his tongue all the way out to say something. Ele estava com sua língua para fora da boca tentando dizer alguma coisa. He wanted to talk, he wanted to say something. Ele queria falar, ele queria dizer alguma coisa. And he was so frustrated. E ele estava tão frustrado. And I thank God that he found a way to say it. E eu agradeço a Deus porque finalmente ele conseguiu dizer alguma coisa. Because he just said about 20 times. Porque ele apenas disse cerca de 20 vezes. So clear. Tão claro. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Help me, please. Ajuda-me, Senhor. Help me. Ajuda-me. And he put his head down. Ele colocou a sua cabeça para baixo. And I turned my face. E eu virei meu rosto. I don't want to see it. Eu não queria ver. And then just like that, I asked Isu, come on, let's get out of here. E como